Quando duas facções opostas no espectro político são igualmente extremas, acabam se encontrando, como você disse, parecendo uma ferradura e compartilhando muitas coisas. E uma das coisas mais evidentes é o ódio aos judeus, com a participação de Elon e Lee. Obrigada. Muito obrigado por se juntar a nós. Obrigada por estar aqui conosco. Elon no Record, vamos jogar um jogo. Vou ler 2 tweets e você me diz se eles são da extrema direita ou da extrema esquerda. Bem, você está ouvindo, então não me diga. Apenas pense nisso. Aqui está o primeiro. Não faz sentido celebrar o Dia da Independência enquanto os Estados Unidos não forem independentes de Israel. Somos uma nação ocupada. E aqui está o segundo. A Grã-Bretanha é um estado sionista. Acordei para a terrível constatação de que meu país foi invadido e ocupado por uma entidade estrangeira, Israel. O sionismo influencia todos os aspectos da nossa sociedade e prioriza interesses sionistas britânicos para beneficiar Israel, prejudicando nossos interesses nacionais. Resista, 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 fim da citação. Já adivinhou? Bem, o primeiro tweet foi do influenciador americano de direita Dan Bilzerian. Ele acredita que a supremacia judaica é a maior ameaça ao mundo hoje e culpa os judeus pelo que mais? O 11 de setembro e, claro, o assassinato de JFK. O segundo veio da acadêmica de extrema esquerda, doutora Shola Moss Shogbamimu, amiga de Mehdi Hassan, que já chamou Israel de sinagoga de Satanás. Essa é uma das frases favoritas dela. Agora, eu não sei para que lado o arco da justiça se inclina, mas o arco do ódio aos judeus se curva como uma ferradura, e isso, com o perdão da palavra, é coberto de besteira. Ao perceber esse padrão, você o vê em todo lugar, às vezes unindo pessoas. Recentemente, vi Hamer Aladwan, médico palestino-britânico, ser suspenso por postagens antissemitas nas redes sociais. E, acredite, o padrão para isso no Reino Unido é alto, promovendo o influenciador de extrema-direita Nick Fuentes. Por quê? Porque sua afirmação de que a principal estrutura de poder no mundo hoje é a supremacia judaica era exatamente o que ela propagava. E às vezes, os dois extremos da ferradura se repelem como ímãs que são mantidos muito próximos um do outro. Como quando Nick Fuentes e o influenciador de extrema esquerda Hassan Pica trocaram farpas no Twitter, porque Pica acha que ICE é sionista. Nem pergunte por quê. E Fuentes acha que imigração em massa é a política mais judaica de todas, e acusou Pica de ser um colaborador. Ao perceber esse padrão, você vê em todo lugar, mas nem todos notam. Alguns meses atrás, Mehdi Hassan, com quem debati em Nova York em 2024 e que acredito estar tentando nos colocar em risco ao insistir que os israelenses são piores que os nazistas. Tuitou horrorizado que ele já havia retuitou aprovando Candace Owens, Marjorie Taylor Greene e depois Matt Gaetz naquele dia. Por quê? Porque Matt contava uma história bizarra sobre um evento da AIPAC, em que candidatos ao Congresso usavam QR Codes para você doar ao escanear. Era totalmente inventado, mas servia à narrativa, então espalhamos. O que está acontecendo com o mundo? Escreveu Mehdi Hassan. Quero ir para casa e tomar um banho longo. Não precisava desse pensamento. Obrigado, Mehdi. O que está acontecendo com o mundo? Isso significa que pessoas de lados opostos, de repente, estão do mesmo lado. Quando se trata de judeus, bem, isso é chamado de teoria da ferradura e explica como os extremos frequentemente convergem em torno do ódio aos judeus. E se nenhum dos nomes que eu mencionei significa algo para você, então este episódio é para você. Porque vamos esclarecer toda essa confusão e entender quem são todas essas influências, jornalistas e figuras políticas que estão se aproximando das extremidades antes de começarmos. Se gosta do programa, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Avalie com 5 estrelas no Apple ou Spotify. Este podcast é independente e pode ser apoiado em patreon.com/elonterecord por apenas $10 por mês. Siga-nos no X e no Instagram em ilonterecord. E se você tiver interesse em patrocinar o programa, entre em contato conosco por lá. Minha convidada de hoje é Caris Heia, comentarista política americana e líder no Global Liberty Institute. Atualmente escrevendo um livro sobre como a política de identidade na direita fragmenta o movimento MAGA de Trump. Ela afirma que isso ameaça a alma dos Estados Unidos, tornando-a ideal para me ajudar a entender a chamada direita woke ou identitária. Especialmente porque ela odeia tanto os judeus e como se tornou quase praticamente indistinguível da extrema esquerda. Caris Heia, as câmeras gravam e você é Ilon. Bem-vindo ao estúdio. Muito obrigada. Eu queria conversar com você sobre isso há um tempo, então é muito bom estar aqui com você pessoalmente. Como você está aproveitando seu tempo em Israel?
Ah, está ótimo. Quer dizer, dessa vez está um pouco desafiador porque estou escrevendo esse livro, como você disse. Então eu preciso meio que administrar o trabalho que estou fazendo com esse prazo. Com todas as pessoas que eu quero ver. Tenho certeza de que você já dominou totalmente a cena dos cafés de Tel Aviv agora, se está escrevendo um livro, pulando de café em café todo dia, escrevendo. Na verdade, não. Eu estive em Jerusalém, mas estou na colônia alemã e tem tantos cafés adoráveis ao meu redor. Quero dizer, tem mais de uma dúzia pelos quais eu já passei só em um dia. Então, sim, a cena dos cafés onde estou em Jerusalém é tão boa quanto quando eu morava aqui. E eu trabalhava em cafés quando estava na pós-graduação. Bem, A gente vai ter que fazer um episódio do podcast em algum momento sobre a cena dos cafés em Israel, mas não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque eu quero falar com você. Porque eu tenho um certo ponto cego. Esse ponto cego é, muitas vezes, boa parte da conversa nos Estados Unidos entre influenciadores de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas que parecem muito importantes. Espalhando várias teorias da conspiração sobre judeus, sobre Israel, e existe todo um mundo à direita de figuras anti-Israel. Já ouvi falar de alguns nomes, eles aparecem no meu Twitter sempre que falam algo absurdo. Mas não entendo bem como isso se encaixa como um movimento político, nem por que esse movimento político. A extrema-direita anti-sionista e antissemita simplesmente se une à extrema-esquerda. Ou a ponto de concordarem totalmente um com o outro, ou fica claro que são imagens espelhadas, mas basicamente estão do mesmo lado. Então vamos começar com a pergunta: o que é a direita woke, a direita identitária? O que é esse fenômeno que vamos tentar desvendar neste episódio? claro, eu considero a direita woke um movimento reacionário à esquerda que surgiu há cerca de 3 anos, diferente de movimentos de extrema-direita anteriores, como a alt-right ou o QAnon. Sabe, coisas desse tipo. Mas eu realmente acho que a direita woke surgiu por volta do dia 7 de outubro. Eu já tinha visto alguns sinais disso um pouco antes. E, sabe, você sempre pode voltar na história porque sempre houve conspiracionistas malucos dos dois lados, extremistas, radicais, sabe, fanáticos. Mas a direita woke era algo distintamente novo porque estava sob a bandeira do America First e do MAGA, dos quais eu me considero parte. E ainda assim, algumas de nós percebemos que, sob o disfarce de certos princípios conservadores como fé, família, liberdade, constituição, patriotismo, essas pessoas estavam, na verdade, utilizando o mesmo tipo de conjunto de ferramentas operacionais, ou sistema operacional, ou táticas que a esquerda estava usando, como a política de identidade, certo? Então, essas pessoas se consideram conservadoras, mas organizam a sociedade de acordo com uma hierarquia interseccional de opressão, exatamente como a esquerda faz. Exceto que, em vez das pessoas oprimidas serem mulheres negras trans, agora as pessoas oprimidas são homens brancos cristãos. Então, é meio que invertido. Mas existem, como você disse, semelhanças, que é que, em ambos os casos, são os judeus que são os opressores, certo? No caso do Hulk, certo? Você também teria talvez mulheres ou indianos, sabe? Porque alguns desses personagens também são muito racistas ou misóginos, dependendo da subfacção, porque esse é meio que um grande grupo de diferentes facções. Mas com certeza, o que une todos eles é a hostilidade mútua em relação aos judeus e ao Estado judeu. Então, se entendi certo, você diz que havia um movimento de extrema esquerda que via o mundo como opressores e oprimidos, e os judeus eram considerados opressores, porque Israel é um estado colonial de colonos brancos, blá blá blá, e porque os judeus em geral são ricos, e o poder atrás da Casa Branca, ou seja lá o que for que a extrema esquerda está dizendo, e então, como parte de uma reação a isso, você tem pessoas dizendo: espera aí. Essa aliança interseccional de minorias agora está oprimindo homens brancos cristãos, e as pessoas que estão por trás dessa aliança na extrema esquerda são, na verdade, judeus progressistas. Essa é a reação que está acontecendo aqui. Completamente sim, porque com os progressistas, Nós realmente não conseguimos um descanso. sim, nós não conseguimos. E a esquerda progressista via os opressores como homens brancos cristãos, certo? Mas na versão da direita woke, os homens brancos cristãos são os oprimidos. As vítimas arquetípicas de uma estrutura de minoria privilegiada de Day, teoria crítica da raça e pós-modernismo. Mas, em ambos os casos, os judeus são firmemente retratados como grandes opressores. Espera, como? Dentro dessa narrativa woke de direita, como os judeus se tornaram o vilão arquetípico?
Bem, por alguns motivos. Primeiro, sabemos como o antissemitismo funciona. É basicamente um vazio, é um poço sem fundo e você joga nele qualquer coisa. Você precisa que o judeu exista para evitar assumir a responsabilidade pela sua própria vida, ou pelos problemas da sua sociedade, ou pelas questões que o seu país está enfrentando. Então, os judeus eles podem desempenhar qualquer papel que você quiser, certo? Eles podem ser capitalistas ou comunistas, ou, cosmopolitas, ou, rurais, tipo pessoas de baixa classe, ou qualquer coisa que você quiser que eles sejam. E por isso faz sentido que o judeu seja o exemplo perfeito da teoria da ferradura manifestada. Não é o único exemplo, mas com certeza é. Quando você tem duas facções em lados opostos do espectro político que são igualmente extremas, elas acabam se encontrando, como você disse, são como uma ferradura e têm muitas coisas em comum, e uma das mais gritantes é o ódio aos judeus. Quero falar sobre como isso se manifesta, mas antes me ajude, junto com os ouvintes, a mapear o ambiente. Quais são os principais nomes da direita woke ou direita identitária que devemos observar? Depende se você fala das pessoas na linha de frente ou nos bastidores, certo? A direita woke é um grupo bem solto de pessoas que vêm de diferentes facções do MAGA ou cada vez mais americanas. No início, algumas dessas pessoas agora se afastam do MAGA e afirmam ser America First, como se fosse algo diferente do MAGA. Enfim. Então você tem grupos como os Groypers, que fazem parte da alt-right, que também inclui, neonazistas, ou etnonacionalistas cristãos, né? Você tem os... Esses são os seguidores de Nick Fuentes, que atuam sob o símbolo do sapo de desenho animado. Exatamente o Pepe, o sapo que se originou no 4chan, no Fórum 4chan, eu acredito. Mas aí você também tem algumas pessoas que fazem parte, do movimento libertário, ou do que é chamado de facção paleoconservadora da direita. Essas pessoas são isolacionistas. Mas eles são mais do tipo Ron Paul, Pat Buchanan, não tanto do tipo teocrático cristão, sabe? Então existem diferentes subfacções ali. Algumas pessoas do movimento pela liberdade de saúde, do qual participei bastante, tomaram um caminho ruim, como o movimento MAHA, Make America Healthy Again, iniciado por Roberto F. Kennedy Jr. nos Estados Unidos, agora secretário do HHS nos estados sob Trump. Existem várias subfacções que se juntaram, e costumamos chamá-las de woke, mas há diferentes atores envolvidos. Os principais que o seu público provavelmente conhece, os nomes que todo mundo sabe, são Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Steve Bannon, Matt Gaetz. Esses são os podcasters de destaque, as figuras culturais que realmente se destacaram nesse novo movimento sinistro. Mas há muitos, inclusive podcasters, que também são problemáticos. Eles só não são nomes que conhecemos, mas têm um alcance incrível, especialmente entre os jovens em aplicativos como o TikTok, certo? Ou Instagram, pessoas com milhões de seguidores, certo? Então, quero dizer, eu já mapeei mais de 100 dessas pessoas. E também há muitos financiadores por trás disso, nos bastidores. Charles Haywood financia muito disso, embora seja um nome pouco conhecido. Ele é uma peça rara. E George O'Neill, que financia o American Conservative, que é um veículo do Pat Buchanan nos Estados Unidos, uma revista que tem promovido muitas dessas ideias realmente sinistras e extremistas da direita. Então, assim como mapeamos a esquerda progressista com a Fundação Tides, George Soros e todas as ONGs que fazem parte disso, e todos os financiadores da elite de cima para baixo, e todos os grupos de base de baixo para cima, a mesma coisa está se formando na direita. Então, é uma enorme rede com vários nós diferentes que podemos explorar. Parece que o problema é muito mais amplo do que apenas algumas maçãs podres, como pode parecer à distância. É todo um ecossistema, pode-se até dizer uma câmara de eco que amplifica sua própria mensagem interna. Mas vamos deixar de lado a questão dos judeus e como eles se encaixam nessa visão de mundo. O que esse movimento ideológico quer? O que ele quer? Qual é o evangelho que ele está trazendo para o mundo? É uma ótima pergunta. Muitas pessoas pensam que, especialmente os judeus, acham que essas pessoas são apenas anti-Israel e antissemitas, e param por aí. Mas, na verdade, essas pessoas têm uma visão para a América. Isso é totalmente contrário, eu diria, à doutrina de Trump e também à Constituição. Por isso eu os chamo de pós-constitucionais.
Então, essas pessoas acreditam que a América tem o projeto americano que é baseado no liberalismo clássico, certo? O liberalismo com L maiúsculo falhou em grande parte, criou decadência, imigração em massa, todas essas coisas que vemos hoje que simplesmente saíram do controle. E, portanto, a resposta é basicamente destruir nossas normas democráticas, o Estado de Direito, as eleições, os limites constitucionais e substituí-los pela imagem deles. Agora, qual é a imagem deles? Depende da pessoa e depende do grupo. Algumas dessas pessoas querem uma teocracia cristã, algumas dessas pessoas querem uma teocracia, certo? Elas querem um governo centralizado e conservador, controlando e policiando a religião nos estados. Ou seja, tanto faz para a primeira emenda, não é? Onde, em alguns casos, as pessoas são obrigadas por lei a se apresentarem como cristãs, mesmo que sejam judias ou muçulmanas em suas vidas privadas. Quero dizer, é algo realmente sinistro e radical. Eles enxergam o conto da Aya como modelo, não alerta. Sim, quero dizer, acho que alguns deles realmente veem. Mas outros têm essas visões estranhas de uma tecnocracia de IA, uma espécie de classe tecnocrática, onde você tem essas elites científicas controlando tudo. E mais uma vez, eles estão acabando com o Estado de Direito e todo esse tipo de coisa porque acham que sabem mais. Outros desejam o que consideram uma monarquia corporativa, por isso muitos gostam da ideia de ter um monarca. Não tanto no sentido de um rei de verdade, mas no sentido de um líder que tem poder total e toma todas as decisões. Eles afirmam que esse líder seria virtuoso e tomaria decisões para o bem comum. Por isso, muitos deles soam como a esquerda, pois se veem dessa forma. Citação: bem comum, conservadorismo, bem comum, conservadores. Bem comum é uma frase que ouvimos da esquerda comunista. Há muitas semelhanças aqui e há um motivo para isso. Não soar muito americano. Não é só isso, acho que é algo muito maior que Israel e o antissemitismo. Essas pessoas são profundamente anti-americanas. O problema é que é muito difícil identificá-los como tal. Porque, ao contrário da esquerda, que é muito aberta sobre seu desprezo pela América e pela fundação dos Estados Unidos, essas pessoas fingem ser patriotas e extremamente pró-América. Então, espere, pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens, onde elas se encaixam nesse espectro? Então, a ideologia de Tucker Carlson é muito difícil de definir porque ele se contradiz o tempo todo. Se você realmente ler os boletins e assistir aos programas dele, Ele está aqui, não preciso estar. ele está, e eu acho que isso é uma coisa boa. Mas eu só diria que há algumas coisas que sabemos com certeza sobre o que Tucker quer, nos Estados Unidos. Isso é focado a todo custo em questões domésticas, sem nenhuma consideração pelos nossos inimigos, como China, Irã, Coreia do Norte. Ele não vê problema em um mundo multipolar. Um mundo multipolar significa que, essencialmente, a era pós-Segunda Guerra Mundial de domínio americano, ou do excepcionalismo americano, acabou. Os Estados Unidos se retraíram para dentro de si mesmos. Não parece diferente do Canadá ou da Europa, e agora o mundo é controlado pelas respectivas superpotências que policiam suas próprias regiões. Então a Rússia tem a Europa, e a China tem a Ásia, e talvez, eu não sei, talvez o Chile, a Venezuela ou a Colômbia tenham a América do Sul. Espera, quem fica com a gente? Quem está conosco? Em Israel, digo, porque para mim, nós são os Estados Unidos. Não, agora estamos em Israel. Quem fica com esse lugar? Certo? Bem, quero dizer, quem controlaria o Oriente Médio nesse contexto? Seria o Irã, certo? É isso que Tucker quer. Sim, quero dizer, Tucker agora é um programa para o islamismo. Quero dizer, ele está literalmente em uma turnê agora pelo Oriente Médio, pelos países do Golfo onde ele está circulando. Comentando sobre o bom tratamento dos cristãos em países islâmicos e visitando quase todos, exceto o que ele sempre menciona, Israel. Exceto que agora, aparentemente, ele vai vir aqui em alguns dias para fazer uma entrevista. Como vamos encontrar um fenômeno climático único do Oriente Médio chamado de tempestade de merda? Então me diga, esse fenômeno, até que ponto ele rompeu a barreira da sociedade? Podcasts Radical Fringe. Não é tão radical. Tucker é um grande fenômeno. Mas até que ponto isso rompeu as barreiras da mídia, dos espaços sociais e chegou ao governo, tornando-se uma força política real? Pelo que você descreve, parece algo bem fragmentado.
Então, até ontem ou anteontem, eu diria que isso era, em grande parte, cultural e que as únicas formas pelas quais isso realmente infiltrou o campo político foram através de mensagens subliminares, certo? Por exemplo, muitos desconfiam de J.D. Vance devido às mensagens subliminares que ele usa, sugerindo alinhamento com a visão de sociedade do Tucker. Por exemplo, quando ele não condena quem faz comentários horríveis sobre seus insultos raciais? Sim, eu estava pensando, isso é realmente problemático aos meus olhos. Até mesmo coisas sobre como ele não vai reconhecer o antissemitismo que agora é tão óbvio para todo mundo vindo do melhor amigo dele, Tucker Carlson. Ele, sabe, aquele tweetzinho dele sobre o Holocausto que conseguiu excluir os judeus, sabe, pequenas coisas assim. O jeito que ele responde às perguntas sobre Israel quando é pressionado e coisas assim, não parece realmente que ele tem ao Estado judeu. Na pista do aeroporto, ao ser questionado sobre Trump e Israel, ele respondeu: Israel não controla este presidente. O que parecia ser um sinal, uma indireta, tipo, eles controlavam presidentes anteriores. Sim, tudo isso são mensagens subliminares, além de algumas pessoas problemáticas na administração. Mas em termos desse radicalismo realmente visceral que estamos vendo, isso não é. Essa não é a visão da administração Trump, simplesmente não é agora. Alguns dias atrás, houve uma audiência da Comissão de Liberdade Religiosa sobre antissemitismo e essa comissão foi nomeada por Donald Trump. E em vez de, quero dizer, na maior parte do tempo, foi realmente uma conversa séria. Mas, pela primeira vez que eu tenha conhecimento, havia alguém nessa comissão que era tão obviamente antissemita quanto possível, embora ainda dissesse que não era antissemita, certo? Quero dizer, essa é uma pessoa que se tornou católica há 21 semanas, é super fã da Candace Owens, e agora basicamente está dizendo que, como católica, ela não acredita que Israel tem o direito de existir, e isso faz parte da fé dela. Então ela está lá em cima e está questionando todas as pessoas que foram trazidas para isso, ou não testemunhas, sabe, painelistas, seja lá quem for, que foram trazidos para essa audiência para falar sobre suas experiências com o antissemitismo. E ela está trazendo esse tom sensacionalista de fofoca, sabe, de extrema-direita antissemita, sabe, simplesmente como as coisas mais baixas e viscerais que já vimos na cultura. E ela está trazendo isso para uma audiência do governo e agindo como se isso fosse a seriedade dessa audiência. Fiquei muito chocada e perturbada, pois essa pessoa foi indicada pelo Trump e agora deve ser demitida devido à revolta das pessoas. Ela foi de cerca de 4.000 para 20.000 seguidores no Twitter em uma noite, né? Agora todos os semitas comemoram, mas foi a primeira vez. Os antissemitas, é o que eles disseram. Os semitas, não. Às vezes faço isso, então posso dizer esquerda querendo dizer direita. Por favor, me corrija se acontecer. Mas qual é a diferença agora? Exatamente. Mas a questão é que isso está elevando isso. Tipo, a política é consequência da cultura, e uma vez que isso se eleva a qualquer tipo de arena sancionada pelo Estado, a gente tem um grande, grande problema e vimos isso acontecer com a esquerda. Vimos no começo quando eram só alguns membros do grupo. E todos os liberais clássicos diziam, sabe, ainda somos moderados, não compramos essa ideia, sabe, dessas coisas progressistas mais sérias, tem isso. Há espaço nesse partido para, sabe, versões mais radicais do pensamento de esquerda. E agora, o que aconteceu? Hoje em dia, se você avançar todos esses anos, você tem um partido democrata que está completamente dominado por seus defensores mais extremos. Não existe mais centro no Partido Democrata nos Estados Unidos de jeito nenhum. O que você acha? Não existe centro entre os democratas. Mesmo as pessoas que se consideram moderadas ou liberais clássicas, elas se submetem aos elementos mais extremos do próprio partido. Esses são os valentões, os que causam mais confusão e falam mais alto. E você vê o mesmo acontecendo na direita? Sim, eu vejo isso acontecendo. Quero dizer, ainda não chegamos lá, isso é certo, mas está acelerando lentamente para esse ponto. E porque nós temos o manual de como isso aconteceu na esquerda. Ao longo de, 2 décadas, isso está acontecendo muito mais rápido, em um ritmo muito mais acelerado na direita. E se a gente não começar realmente a barrar os elementos mais extremos da direita, então não há motivo para ser tão ingênua e arrogante a ponto de achar que a mesma coisa não poderia acontecer com a gente. O que está acontecendo? Vi recentemente o Piers Morgan entrevistando o Nick Fuentes.
E, claro, defendendo isso com o argumento de que ele está dando uma prensa nele, expondo ele, ou fazendo as perguntas difíceis. Na verdade, isso só está apresentando ele para um público totalmente novo no Reino Unido, por exemplo, que nunca tinha ouvido falar dele, e ajudando a torná-lo ainda mais popular, e com o Fuentes em particular. Fiquei muito perturbado com um ensaio recente que li do Rod Dreher, um colunista conservador que passou um fim de semana em Washington. E ele relatou que um número chocante de assessores republicanos da geração Z são fãs do Nick Fuentes. Que eles se sentem oprimidos pela extrema esquerda, sentem que lhes disseram que eles, como homens brancos, são o problema. Eles não conseguem comprar uma casa, estão afogados em dívidas e só querem destruir tudo. E há uma certa excitação que eles sentem ao quebrar tabus. Se a esquerda tem dito para eles que tudo é um tabu, a cultura jovem está dizendo, bem, na verdade, agora nada é tabu. E você pode dizer que Hitler era muito legal. Ok? E tudo bem, porque isso faz parte de mostrar o dedo do meio para o sistema. O que você está vendo entre os jovens? Em particular, porque é assim que mudanças políticas podem acontecer muito rapidamente. Quando uma geração amadurece e vai da faculdade a assessores e depois membros do Congresso. Certo? Antes de tudo, lembro que quando Rod Dreher escreveu o artigo, enviei um e-mail a ele no início para alertá-lo sobre o que acontecia. Não sei se acredito nessa estatística, que foi bastante controversa quando saiu e algumas pessoas investigaram. Teve uma jornalista, Emily Jasinski. Acho que esse é o nome dela. Ela tentou se aprofundar nisso e descobriu que não era verdade. E também acho que Rodrigo estava usando o termo Groyper como um termo genérico para esses radicais, o que não é um uso preciso do termo, porque Groypers são seguidores específicos de Nick Fuentes. Existem pessoas igualmente radicais nesse meio, mas que não fazem parte desse grupo ou culto. Então, dito isso, para responder a sua pergunta, você acertou em cheio, e há outros componentes nisso também. Não é só que esses jovens, especialmente os homens brancos, estão se sentindo extremamente prejudicados economicamente nesse ambiente, e também estão abraçando muito desse conspiracionismo, porque disseram para eles que é um tabu e que você não pode falar sobre essas coisas, mas eles também estão adotando exatamente os termos que os esquerdistas atribuíram a eles, certo? Quero dizer, eles já lidam há uma década sendo chamados de racistas, tóxicos e supremacistas brancos, só porque são homens brancos e cristãos, certo? Então agora eles estão adotando esses termos, certo? Eles estão reagindo e estão se apropriando disso, só estão se apropriando disso. Eles dizem, você quer que eu seja racista? Tudo bem, eu sou racista. E isso é muito compreensível quando você pensa no contexto de 4 anos de pandemia. As pessoas não percebem o efeito psicológico que isso teve na política do nosso país. Tentei apagar todo aquele período da minha memória. É um pesadelo, mas seguimos convivendo com seus efeitos diários na América. Quais são eles? Os efeitos são que você teve todo um ecossistema de conluio entre o setor privado e o público para censurar e silenciar. Não só conservadores, mas qualquer pessoa apolítica. Autoridades de saúde, médicos ou cientistas que estavam questionando a narrativa oficial da pandemia de cima para baixo. Então, pessoas que estavam questionando se quando sugeriram que o coronavírus veio de um laboratório em Wuhan e não só de um mercado úmido, foram chamados de teóricos da conspiração e não levados a sério. Cientistas e médicos renomados, inclusive de Harvard, MIT e Stanford, afirmavam publicamente que o distanciamento social era arbitrário. 6 pés não é. Não há base científica para questionar os lockdowns. Durante uma pandemia, coloca-se os doentes em quarentena, não os saudáveis. Isso nunca foi tentado antes, sabe, falando sobre a centralização essencial do poder pelos governadores, que realmente usaram esse desastre, essa catástrofe, como uma forma de tomar o poder. E durante esse tempo também havia outras coisas acontecendo, como todo o escândalo do Russiagate, que foi um plano muito sinistro e conspiratório da campanha de Obama e dos Clintons, para basicamente espionar Trump e fazer o público acreditar que ele era de alguma forma um agente russo, o que sabemos que era completamente falso. E mesmo assim, essa foi a narrativa plantada no público por praticamente um ano inteiro, né? E aí teve todo o escândalo do laptop de Hunter Biden, que foi tão sinistro. Toda essa máfia da família criminosa Biden, em que os Bidens se transformaram.
E como essa história foi censurada pelas redes sociais bem antes da eleição para garantir a vitória do Biden, todo esse complexo industrial de censura deixou muitos americanos desiludidos, não só os conservadores. Sim, Me inclua na parte linguística. isso nos deixou amargurados, nos fez desconfiar das nossas instituições, do nosso governo, da sociedade como um todo, dos poderes estabelecidos, nos fez sentir sem esperança. Como se não tivéssemos nenhum controle, não tivéssemos voz, não tivéssemos nada, sabe? Quero dizer, basicamente sentindo que nossas sociedades falharam com a gente em todos os sentidos. E quando isso acontece, você basicamente abre as portas para que uma visão de mundo totalmente conspiratória tome conta. Sabe, um partido político inteiro. E foi isso que aconteceu. Houve conspirações durante a pandemia que apontamos, mas fomos silenciadas e censuradas por questionar por sermos conservadoras. Eu fazia parte disso, eu fazia parte desse grupo de pessoas, eu fazia parte da casa de... E então você vê como os extremos estão reagindo, jogando o bebê fora junto com a água do banho e basicamente dizendo, vamos queimar tudo. Exatamente. Bem, eles estão se tornando muito mais conspiratórios. Então agora veem tudo através da lente do conspiracionismo, o que acaba levando ao antissemitismo. Obviamente, eles vão chegar ao Holocausto se estiverem procurando razões tabus para explicar por que as coisas estão acontecendo. Ok. Então você vê um movimento conservador que identifica excesso de intervenção política do governo ou negociações obscuras nos bastidores. E então diz, uau. Tudo que acontece nos bastidores deve ser obscuro. E se tudo nos bastidores é obscuro, então os judeus devem ser os responsáveis por isso. Basicamente, Absolutamente sim, quero dizer, porque eles estão procurando razões para explicar por que as coisas são do jeito que são na sociedade. Se estiverem abertas a teorias da conspiração, começarão a procurá-las. Ou, sabe, essas são as coisas que o algoritmo vai enviar para elas, ou que vão aparecer nas pesquisas delas no Google. E então elas vão ser bombardeadas com todos os clichês clássicos medievais antigos, sabe, de ódio aos judeus, clichês conspiratórios que são simplesmente regurgitados para a próxima geração. Elas vão se deparar com tudo isso e isso vai ser absorvido na visão de mundo já conspiratória que elas têm. E para os jovens durante a pandemia que ficaram confinados às telas, certo? Que ficaram confinados ao aprendizado, sabe? Atrás de um computador. E não tiveram o luxo que nós tivemos de crescer com, tipo, interação social humana, né? Por 4 anos, esse é um período de desenvolvimento crítico para tantos jovens. E eles foram forçados a aprender através de telas, em vez de olhar as pessoas nos olhos, em vez de pegar, sabe, livros de verdade. Eles ficaram obcecados por memes de redes sociais, né? E o TikTok, e isso também se encaixa no que você está falando. Eles estão com raiva agora, estão furiosos e estão procurando alguém para culpar. Por quê? Porque quando você é viciado em telas, você não está realmente recebendo a ocitocina que precisa para um desenvolvimento adequado. A ocitocina. É meio parecido com a dopamina, né? É um hormônio do amor, mas você só consegue através... Não é como a dopamina que você pode conseguir pelas telas, porque você só consegue mesmo através de interação presencial, de verdade. Ao ouvir a voz ou olhar nos olhos de alguém, elas ficam sem ocitocina. Porém, pensam que têm suas necessidades atendidas ao satisfazê-las sexualmente pela pornografia. Durante a puberdade, elas pensam que satisfazem suas necessidades emocionais pelo Snapchat e mensagens, pois estão sempre online e conectadas, mas isso não é real. Então, elas continuam deprimidas e ansiosas e muitas delas têm pensamentos suicidas. Acabam sendo medicadas em excesso com Adderall e antidepressivos, sem nenhuma chance. Quero dizer, esse sistema corrompeu tudo, e a pandemia só acelerou essa corrupção da juventude. Então, é claro que elas vão procurar alguém para culpar pela raiva e fúria delas, procurando bodes expiatórios. E quem elas encontram? Elas encontram esses podcasters que alimentam seus piores instintos, exatamente o oposto de quem era Charlie Kirk. Charlie Kirk teria observado esses jovens compreensivelmente irritados. E ele teria dito, vocês não são vítimas. Vocês não são vítimas do sistema. Vocês não são vítimas dos judeus. Vocês têm a oportunidade de canalizar essa raiva para algo positivo, para o trabalho duro, para o trabalho correto, encontrar amor no trabalho correto, formar uma família, encontrar uma comunidade, ter filhos, encontrar sua fé, certo? Essas são as coisas que ele disse aos jovens quando estava vivo, mas agora não está mais aqui. Pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens dizem que vocês são vítimas, repetindo o discurso de vitimização que a esquerda defende. Agora, a direita faz o mesmo. Vocês são vítimas.
Vocês deveriam estar com raiva e precisam encontrar as pessoas responsáveis por terem feito isso com vocês e precisam derrubá-las. E esses são o governo, os judeus e os sionistas, os indianos e as mulheres, e qualquer outra pessoa que eles tenham decidido culpar. Você é como o anjinho e o diabinho dos desenhos, sentados nos ombros das pessoas. Charlie Cook tentava apelar para o lado bom deles, enquanto Tuckers e Candaces buscavam o lado ruim. Com a saída de Charlie Kirk, caiu a barreira que impedia jovens conservadores americanos de irem para a extrema-direita. Tenho uma ideia do que devemos fazer sobre a juventude conservadora americana que trata Israel e judeus como bodes expiatórios. Acredito que podemos fazer judeus e israelenses virarem exemplos para eles. Acho que precisamos levar veteranos israelenses, veteranos do exército, de unidades das forças especiais para os Estados Unidos, para comunidades conservadoras, para ensiná-los. Krav Maga, a arte marcial israelense, e podemos chamar de Krav Maga. Ai meu Deus, eu amo isso. Ok, se souber de alguém para financiar a ideia, Você pode simplesmente inventar isso. Não, eu estou pensando nisso faz tempo. Essa é uma ideia muito boa. podemos chamar de Krav Maga. Você pode trazer especialistas das forças especiais israelenses, que são muito casca-grossa, para ajudar esses jovens a canalizar a raiva de forma saudável, com autodefesa. De uma forma que define judeus e israelenses como exemplos a serem seguidos, e não como bodes expiatórios. É uma ideia fantástica porque, infelizmente, existe toda uma cultura da manosfera que está ensinando para essas pessoas uma versão completamente errada do que é masculinidade. Eles ensinam a esses jovens que os chamados machos alfa devem ser triunfantes e dominar as mulheres. No caso de Nick Fuentes, ele diz que, na verdade, é coisa de gay se casar e, sabe, vamos ser sinceras, muitos desses caras da manosfera Gripper são, inegavelmente homossexuais. Isso é algo que muitas de nós já apontamos, sabe? Quando certas mensagens de texto vazaram ou fotos do Facebook foram descobertas. É ok, isso é. Há algo muito psicológico ocorrendo aqui com essas pessoas. Quando eles assumem uma postura tão misógina contra as mulheres e a forma como categorizam os relacionamentos entre homens e mulheres é tão infantil, é tudo tão formulaico, sabe? Teoria dos jogos ou algo assim. É simplesmente ridículo. Então, sim, nós precisamos de modelos positivos na vida deles. E é uma pena que essas pessoas tenham ficado tão desiludidas com Israel. E eles não percebem o quanto Israel pode ser um exemplo para os conservadores. Não só nas formas que você citou, como a mentalidade de guerreiro, que ainda é valorizada aqui e precisa ser cultivada, mas também de outras formas. O fato de que Israel está tendo mais bebês do que qualquer outro país desenvolvido, certo? Os conservadores são natalistas e estão muito preocupados com isso. Estão muito preocupados com a queda nas taxas de natalidade. E eles querem, sabe, e são contra o aborto. E eles querem convencer as pessoas a terem mais filhos, certo? Eles são muito focados na família, como esses aqui. Esses são valores do Estado judeu de Israel, comunidade e família, certo? Muitos desses valores se perderam no Ocidente. Digo, a Europa já era nisso, né? Falo do caráter religioso desse país. Os conservadores são pessoas profundamente devotas quando se trata de sua fé. E eles deveriam olhar para Israel como uma nação modelo e uma sociedade modelo em muitos aspectos, mas infelizmente eles são alimentados. Sabe, pontos de discussão de Asbará, sinceramente, sobre Israel ter a maior parada do orgulho gay do Oriente Médio, certo? Como se você achasse que os conservadores se importam com isso. Isso não ajuda. Então, sinceramente, quero dizer, todo esse modelo de Hasbará para fazer advocacy é completamente, já era. Vamos pausar esse pensamento. Depois falo de soluções. Como fazemos? O Krav Maga foi uma ideia em tom de brincadeira, mas se for sério, vamos conversar. Eu acho que a gente deveria fazer isso. Beleza, vamos conversar depois. A ferradura? Ok, como você está vendo ela? Quero dizer, eu vi há um tempo o Tucker Carlson entrevistando o Cenk Uygur, ele com a testa suada e promovendo o Dropshite News. Eu chamo assim que é abertamente pró-Hamas. É marxista. Abertamente marxista, pró-Hamas, e aqui você tem Tucker Carlson promovendo isso como uma fonte confiável de notícias. Identificar antissemitismo é um jeito fácil de notar a teoria da ferradura. Pode me explicar rapidamente como extrema esquerda, extrema direita e direita woke se relacionam? Qual é a ideologia deles e de que forma eles estão alinhados em relação à questão Israel-judeus? Bem, eles estão alinhados porque ambos usam os argumentos de origem soviética de que Israel está cometendo genocídio, limpeza étnica e apartheid contra os palestinos.
Então, toda a narrativa da esquerda agora foi completamente absorvida por essas facções da direita. E não é só o Drop Site News. Você tem pessoas que se declaram de esquerda ou até socialistas democráticos, como Max Blumenthal, Glenn Greenwald, Norman Finkelstein e Bassem Youssef. O comediante idiota do Egito agora está nesse grupo. Nenhum deles presta. São muito engraçados. Sim, é estranho. Muitos desses chamados comediantes agora são os favoritos dos woke e também do Tucker Carlson, Candace, Steve Bannon e Matt Gaetz. Eles incluem essas pessoas em seus programas e enganam os telespectadores por omissão. Por que não informam aos telespectadores que essas pessoas não são conservadoras, mas ainda assim as endossam nos programas? Tucker faz isso com quase todos os convidados do programa dele, fingindo que são conservadores. Ele recebeu George Galloway, o líder do Partido dos Trabalhadores Socialistas na Grã-Bretanha, no programa dele e disse: "Este é um dos políticos mais conservadores da Grã-Bretanha." É assim que a direita está agora, essa nova direita. Sim, a nova direita agora está canalizando essa agenda de esquerda na política externa, mas também cada vez mais na economia e no comércio, e até mesmo na imigração para a direita. E eles estão influenciando a direita a realmente se tornar populista de esquerda, muito na linha de Bernie Sanders. Então, explique a teoria da ferradura assim. Isso é muito, muito, muito sinistro, porque você literalmente tem o populismo de esquerda que está se tornando, que está ganhando espaço em certos círculos da direita. Olhe para alguém como Jackson Hinkle. Ele se chama de mega comunista. Isso é um oxímoro? Parece ser um paradoxo completo, né? E mesmo assim, agora existem tendências como essa acontecendo. Ok, veja a questão dos judeus em Israel. Extrema-direita e extrema-esquerda estão se unindo na mesma ideologia soviética sobre Israel como Estado judeu de apartheid. Você realmente vê diferenças profundas. Existe toda essa questão teológica acontecendo na direita. Tenho certeza de que eles ainda não entenderam. Eu vinha de lugares diferentes. Sobre a questão judaica em Israel, acreditam nos mesmos argumentos. Que Israel e os judeus são a raiz dos problemas do mundo e que resolver isso redimiria tudo. Isso é um antissemitismo clássico. Como mais a extrema-esquerda e a extrema-direita têm se unido, e isso tem gerado parcerias políticas de fato. Ou seriam como câmaras de eco separadas que só agora começam a se cruzar? Você percebe que eles estão cada vez mais unidos em política externa, certo? Você tem grupos ativistas como o Code Pink, certo? Partido Comunista da China, supostamente anti-guerra, sabe? Grupos feministas radicais que agora estão se unindo à ex-congressista Marjorie Taylor Greene, certo? Ou você tem um congressista Thomas Massie, que é meio como um revivalista do Pat Buchanan. Ele segue muito a mesma linha dos paleoconservadores libertários em termos de políticas. Ele está, sabe, se unindo, sabe? Ele está coescrevendo e copatrocinando projetos de lei com pessoas como Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC e pessoas assim. Então, sim, isso está acontecendo de maneiras que nem necessariamente têm relação com Israel e judeus. Isso também está acontecendo em certos projetos econômicos, como eu te falei, como toda aquela coisa, tipo Elizabeth Warren. A visão de Bernie Sanders para a economia, que é um sistema capitalista muito mais centralizado e controlado pelo governo federal, agora está ganhando força. Espera. Calma. Se a direita woke quer isso e está alinhada economicamente, qual a diferença para a esquerda woke? Em que discordam? Depende, né? Também depende de qual facção da direita woke você fala. Tipo, existem certas figuras dentro da direita woke que eu não diria necessariamente que querem algo no estilo da Elizabeth Warren, capitalismo de mercado ou algo assim. Mas alguns deles querem e alguns são figuras bem proeminentes, então depende. Não é toda a direita woke. Tem muitas nuances aqui. Mas alguns deles estão cada vez mais se tornando simpáticos aos imigrantes ilegais. Tucker Carlson chegou a criticar duramente o ICE em seu boletim pela morte de René Good, que virou uma figura semelhante a George Floyd nos Estados Unidos. Então, mesmo em questões como imigração, você vê algumas dessas pessoas da direita se alinhando com a esquerda, obviamente em política externa, completamente. Isso está totalmente distorcido. E até mesmo em questões como liberdades civis, quero dizer, a esquerda realmente não está. Eles não são orientados pela Constituição. São muito mais propensos a dobrar as regras para se encaixar no que eles acreditam ser o certo, né? O virtuoso a se fazer.
Eles não olham para a fundação do nosso país e os princípios nos quais a América foi baseada, que são em grande parte bíblicos. Eles não veem isso como regras ou diretrizes que todos os americanos devem seguir para viver nesta nação. Eles consideram que têm suas próprias ideias ideológicas sobre virtude e vício, certo e errado, e é assim que acreditam que a América deve ser organizada. Os conservadores americanos, quero dizer, está no nome conservador. Eles estão tentando preservar algo, estão tentando preservar a fundação da América, a visão original, a visão constitucional. Muitas figuras da nova direita, ou direita identitária, se assemelham à esquerda nesse aspecto, sendo neo-revolucionárias ou neo-reacionárias. Eles querem derrubar essas estruturas, como eu mencionei, e querem uma nova América, agora branca, pode ser uma América fascista, não uma América comunista. Mas, como você disse, a ferradura, fascismo e comunismo são dois lados diferentes da mesma moeda. Sim, existem diferenças no comunismo. No comunismo, o Estado é dono de todas as instituições. No fascismo, você tem empresas privadas, mas o Estado as controla. Então existem nuances aqui e ali, mas ambos são sistemas totalitários. Então eles se espelham, e em ambos os sistemas, o judeu é usado como bode expiatório e discriminado. Me ajude a entender a origem disso. Acho que em Israel, às vezes contamos uma história reconfortante. Dizemos que é tudo dinheiro do Catar. O Catar comprou essas pessoas. O Catar simplesmente inundou o lugar com bots e comprou as pessoas. É um fenômeno artificial financiado pelo dinheiro do petróleo do Catar. É mesmo? Não, isso não é verdade. O Catar tem sido grande participante e faz tudo o que você mencionou, mas não são os únicos envolvidos. Achar que eles criaram artificialmente essa divisão é uma visão muito míope e superficial do que ocorre. E nem sequer é assim que a guerra de informação ou a guerra de narrativas funciona. Não é assim que a União Soviética operava quando estava desenvolvendo e empregando todas essas técnicas. A forma como funciona é explorando divisões reais na sociedade. Você encontra coisas reais que estão acontecendo, verdadeiros cismas. Pessoas reais que estão promovendo coisas que podem dividir os Estados Unidos, polarizar o país, ou pessoas que simplesmente estão dizendo coisas que os inimigos dos Estados Unidos concordam. E então, eles amplificam isso, amplificam coisas que já existem, transformam em arma e aumentam ainda mais. E é isso que está acontecendo aqui. Essas divisões e rupturas nos Estados Unidos são reais. As pessoas estão irritadas com os envolvimentos estrangeiros e com todos os dólares dos contribuintes que temos enviado para o exterior para lidar com nossas guerras. Israel não entende isso, pois todas as guerras que enfrentou foram pela sua sobrevivência, batalhas existenciais. Mas esse não é o caso dos Estados Unidos. Então, sabe, Trump é muito anti-neocon. Ele é contra o projeto neoconservador de intervencionismo agressivo e construção de nações de cima para baixo, a disseminação da democracia. Porque vimos que isso não funcionou em tantos casos e só esgotou nossos recursos, nos custou, as vidas dos nossos soldados. Levou a mais radicalismo nas regiões. E tudo isso sai do nosso bolso. Então, acho que o meu ponto é que os israelenses precisam entender que os americanos são assim. O diagnóstico de grande parte da direita woke está correto, não tudo, mas quando eles identificam os problemas aqui, muita coisa é verdade. E precisamos entender isso. Precisamos entender o motivo da raiva deles. A corrupção no nosso país e todo esse tipo de coisa. A resposta deles é que é tão problemática, certo? E para onde eles vão, você sabe quem eles culpam por isso e quem eles escolhem como bode expiatório. Então vamos falar de soluções. O que, se é que há algo, Israel, os israelenses, as comunidades judaicas nos Estados Unidos e ao redor do mundo podem fazer para combater o crescente antissemitismo e antisionismo que está surgindo na extrema-direita, a mesma forma que basicamente está se unindo à extrema-esquerda? De que maneira podemos apelar para eles para impedir que sigam pelo mesmo caminho de usar Israel e os judeus como bode expiatório e nos culpar por tudo o que está errado em suas próprias vidas tristes e miseráveis? Krav Maga. Eu acho, sinceramente, que essa é uma solução tão criativa e precisamos de mais soluções assim de modo geral.
Eu diria que se os judeus ao redor do mundo e os israelenses realmente se importam em acabar com isso dentro do movimento MAGA americano, sabe, da direita americana, antes que a gente chegue a um ponto sem volta, eles realmente precisam fazer o trabalho difícil de entender os princípios do MAGA, de entender o que o MAGA representa. Não presumam que todos os interesses de Israel são os mesmos interesses da América, ou que os mesmos interesses dos conservadores em Israel são os mesmos interesses. Alguns estão totalmente alinhados, mas também são bem diferentes. Quero dizer, só pelo fato de que a América é um país gigantesco, com 50 diferentes entidades semi-anônimas operando, isso já faz com que seja um campo de atuação totalmente diferente. Então, entenda os princípios do MAGA e entenda o que é importante para os conservadores populistas. E então, uma vez que você entende isso, você consegue ver os pontos de vulnerabilidade e por que as pessoas foram levadas para esses ambientes conspiratórios e antissemitas. E uma vez que você entende isso, então você sabe como conversar com essas pessoas, porque você entende a linguagem que elas falam. Sou mega conservadora, América em primeiro lugar. Então, eu não falo na linguagem dos pontos de vista da esquerda. Eu não falo na linguagem de justiça social ou direitos humanos. Ok, eu me importo com coisas como estávamos falando, como famílias fortes e ter muitos filhos, certo? E ter uma governança baseada na Bíblia, não governos teocráticos, mas uma governança baseada na Constituição e na Bíblia. Devemos dizer aos americanos: continuem a ajuda militar a Israel porque os israelenses têm muitos filhos. E o nosso chefe de governo é o nazi, que é uma palavra para chefe de Estado como nazi, que vem da Bíblia. Tipo, o quê? Bem, não, quero dizer, há duas perguntas diferentes aqui. Quero dizer, se você está falando sobre ajuda externa, eu não acho que deveríamos aceitar. Eu não acho que os israelenses deveriam dar como certo que os Estados Unidos devam fornecer ajuda externa para Israel. Cada vez mais israelenses reconhecem que isso foi um desastre para Israel. Eles não querem sair da dependência da ajuda militar. Trump se surpreendeu ao tentar fazer isso dizendo: é dinheiro de graça, porque não querem. Isso beneficiou muito os Estados Unidos, que receberam de volta 48 bilhões de dólares para cada um. é um enorme investimento federal americano no. O retorno sobre o investimento é incrível. Faz com que todo o dinheiro vá para a América, mas ainda ficamos com as coisas legais. A forma como essas tecnologias são testadas no campo de batalha, quero dizer, o que Israel fez com os caças F-35 na guerra com o Irã. Eles colaram tecnologias nesses aviões que eles não foram projetados para carregar. E isso economizou décadas de pesquisa e desenvolvimento para a América. Porque essas coisas foram testadas em batalha no campo no Irã, em vez de terem que fazer isso. Mas não estou falando especificamente sobre ajuda militar, estou falando sobre o argumento a favor de Israel. O argumento a favor de Israel como um aliado americano. O argumento a favor de Israel como um aliado americano se baseia em uma coisa e apenas uma coisa: somente um Israel forte e independente, no qual os Estados Unidos permitem que eles basicamente façam as próprias escolhas e não exigem, não exigem que eles gostem. Trabalhar com uma mão amarrada nas costas, como Biden fez durante toda essa guerra, permite que os Estados Unidos redirecionem recursos para a nossa maior ameaça existencial, que não é o Irã, é o Partido Comunista Chinês. Se pudermos contar com Israel, se compartilharmos valores suficientes e inimigos em comum, e se realmente pudermos contar com Israel para policiar essa região e fazer muito do trabalho sujo por nós, então. Isso nos permite retirar nossas tropas do Oriente Médio e redirecionar nossa energia para combater a China no Indo-Pacífico. Porque se Israel conseguir manter o Irã, aliado da China, sob controle no Oriente Médio, isso libera os Estados Unidos para lidar com ameaças muito mais diretas. E se enfraquece a China? E se Israel estiver fraco e acabar sendo atacado por forças terroristas em todas as suas fronteiras, os Estados Unidos vão acabar sendo envolvidos de uma forma ou de outra. Porque há uma crise ao redor do mundo que os Estados Unidos inevitavelmente vão ter que lidar, então é do interesse dos Estados Unidos ter um Israel forte e independente. Sim, e porque os Estados Unidos inevitavelmente vão ter que lidar com isso. Porque se ela não fizer isso, então serão a Rússia, o Irã e a China que vão intervir para lidar com a situação. E isso deixa os americanos vulneráveis. Então, os Estados Unidos têm que ir para regiões nas quais eles necessariamente não teriam nenhum tipo de interesse. Exceto pelo fato de que nossos inimigos estão observando e eles sabem disso.
Quanto mais eles conseguem expandir sua influência, mais perto eles ficam de chegar aos Estados Unidos. É por isso que Irã, Rússia e China têm estado completamente envolvidos, bem diante dos nossos olhos, imersos na América do Sul. Tipo, por que eles estão tão interessados nessa região? É porque ela é próxima dos Estados Unidos. Eles têm se instalado na Nicarágua, no Chile, na Colômbia, em Cuba, todos nós sabemos da Venezuela e também na Bolívia. Ok, eu entendo o argumento de Israel. Os Estados Unidos precisam de um Israel forte e independente, pois ele mantém os aliados da China afastados. Sim, se não fizermos isso, China e outros inimigos dos Estados Unidos serão atraídos para onde a América tem interesses vitais, forçando os Estados Unidos a agir. Me ajude a entender o que a comunidade judaica americana pode fazer. Eu acho que, de certa forma, a comunidade judaica americana talvez tenha dado um tiro no próprio pé na maneira como tem tentado lidar com a direita identitária. Talvez as formas como tentou criar segurança para a comunidade judaica americana se aliando a outras minorias. Ou, quero dizer, o que eles podem fazer. Com certeza, especialmente se forem de esquerda, como grupos ativistas de minorias que na verdade não nos apoiam, como vimos após 7 de outubro. Então, sim, os judeus americanos deram um tiro no próprio pé. Creio que as instituições tradicionais nos Estados Unidos que combatem o antissemitismo não fizeram diferença nisso. Quero dizer, tenho certeza de que a Liga Antidifamação discordaria, mas em termos de cultura, o antissemitismo só está aumentando. Francamente, quero dizer você. Então, o que os judeus americanos podem fazer para mudar essa situação? Bem, posso te dizer o que eles não devem fazer. Posso te dizer o que eles precisam parar de fazer. Eles precisam parar de defender a censura e de tirar pessoas das redes sociais, como faz a Liga Antidifamação, ADL. E como Jonathan Greenblatt faz, antes de tudo, isso não vai ajudá-los. Não vai, porque isso encoraja essas pessoas. E é verdade que elas podem ser empurradas para espaços mais marginais, onde elas pertencem. Mas com o tempo, o que você vai ver é que as mesmas forças que estão censurando as pessoas de quem você não gosta vão censurar você também. Então, a longo prazo, isso não vai ajudar e é antitético ao nosso espírito de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ok, então, sabe, a menos que alguém esteja claramente violando a lei, incitando violência ou falando sobre cometer um ataque terrorista. Ou seja um robô ou não for uma pessoa real, não fale sobre policiar discurso de ódio. Discurso de ódio é protegido pela primeira emenda. É um direito, certo? Diferente da Alemanha, onde literalmente é ilegal negar o Holocausto, isso não faz parte do espírito americano. E os judeus precisam entender isso. Então, eu acho que isso é algo que eles deveriam evitar fazer. Acho que é algo positivo que eles podem fazer, além de financiar meu projeto de Krav Maga. Eles podem fazer algo positivo. Acho que algo positivo que os judeus podem fazer para beneficiar a todos é fortalecer o vínculo com os cristãos. Nem chegamos a falar sobre isso. Mas a igreja está sendo muito atacada agora, tanto evangélicos quanto católicos nos Estados Unidos, por todas as forças estrangeiras que estão tentando enfraquecer, dividir e destruir a gente. E estamos perdendo o apoio evangélico a Israel. E é uma pena, porque por décadas, os evangélicos nos Estados Unidos foram um verdadeiro exemplo de amor genuíno pelo povo judeu e pelo Estado judeu. E os judeus não aproveitaram isso nem cultivaram esses laços. Existem pouquíssimos grupos que fizeram isso ao longo dos anos, pouquíssimos grupos judeus e israelenses. Alguns ótimos, mas certamente não o suficiente. Então eu diria que nós, judeus, precisamos, parar de ter medo. Você conhece a perseguição passada ao nosso povo, principalmente pelos cristãos, e entende que hoje os cristãos são a única coisa que separa uma América segura de uma América não segura para os judeus. Se perdermos os evangélicos, o que está acontecendo aos poucos, a América não será um lugar seguro para os judeus, e a política vai seguir esse caminho. Porque o amor dos evangélicos por Israel e pelos judeus é, na verdade, baseado nos mesmos princípios em que a América foi fundada, que são bíblicos. É sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, você sabe, como Moisés e o Monte Sinai. E os evangélicos entendem isso, eles compreendem a continuidade da história, do Antigo Testamento ao Novo, até o Novo Testamento. Não é tudo, não se trata só desses cenários de fim dos tempos ou algo assim. Essa visão de mundo pode ser difícil para judeus mais secularizados entenderem.
Mas talvez aqui seja onde os judeus ortodoxos americanos possam desempenhar um papel maior, porque eles estão mais conectados a isso. Fortaleça vínculos com vizinhos cristãos. Já passei por isso, por exemplo. Eu estive em um evento no mês passado, em uma igreja qualquer, em Leesburg, Virgínia, lotada com centenas de pessoas. E o nome do evento? Provavelmente eu era uma das 5 judias ali. O evento discutia o aumento do antissemitismo em círculos cristãos conservadores, algo que preocupa muito os cristãos. E eles estão sentados lá em uma bolha isolada, apenas esperando, sabe, serem reconhecidos pelo apoio deles a nós e pelo amor deles por nós. E ainda assim, sabe, estamos em nossos pequenos silos e estamos tão traumatizados pelo passado que não demos os passos para realmente cultivar e fortalecer esses laços. Caras, esse episódio foi fascinante, aprendi muito. Para quem quer saber mais sobre você, onde podem te encontrar? Em quais redes você está ativo? Estou ativa no X. Essa é a única rede social que é pública e onde eu compartilho tudo sobre política. Meu usuário é Raya Caris, ou seja, sobrenome seguido do primeiro nome. Você quer que eu soletre isso para você? Sim, é @RHEACaris e além disso. Eu tenho uma newsletter onde eu envio cerca de 3 artigos em um e-mail, 5 dias por semana, que você não necessariamente vê na mídia tradicional, mas é bastante coisa se você for o tipo de pessoa, talvez se você for mais velha, que não tem muito o que fazer. Mas, tipo, sabe, fica lendo artigos o dia todo. Se quiser assinar minha newsletter, me envie uma mensagem. Eles são uma parte muito respeitada do meu público. Eu nem estou dizendo isso como se fosse algo ruim, porque eu meio que faço parte desse grupo, né? Quero dizer, eu estou enviando os artigos, então na verdade sou eu quem está lendo todos eles. Mas se você for uma perdedora como eu e quiser apenas ler artigos e receber um e-mail por dia, você também pode simplesmente me mandar um e-mail para rayasdailylist@gmail.com ou me enviar uma mensagem no X. E quando o seu livro vai ser lançado? Este ano, entrego meu primeiro manuscrito em maio. Já tem título? Não, ainda não temos, embora já tenha tido um título antes. As coisas estão evoluindo muito rápido. O tema é tão atual que algumas opções de título que pensávamos já não fazem sentido. Ainda não achamos um bom. Se pensar em algum, me avise. Comentem aí no YouTube ou onde estiverem assistindo e sugiram um nome para o livro da Cara. Minha proposta, Kara's Ria, sobre Krav Maga. Obrigado por participarem do podcast. Muito obrigada, Elon. E é isso para este episódio. A pergunta de hoje vem do assinante do Patreon, Sammy, de Nova Jersey. O que você achou do Super Bowl? Sammy, imagino que não se refere ao show do Bad Bunny, mas sim ao anúncio inútil do Bob Croft contra o antissemitismo. Vamos ignorar o óbvio. Fim ao ódio judaico é um slogan terrível, porque ódio judaico significa ódio pelos judeus, não ódio contra os judeus. E se algum dia eu tiver 13 bilhões de dólares no meu bolso? Espero que alguns dos bajuladores ao meu redor ainda tenham coragem de me apontar coisas básicas como adjetivos e me dizer por que essa frase não funciona. Emojis não funcionam com hashtags, então habla quadrado azul não significa nada, mas isso não importa tanto, veja o verdadeiro motivo disso importar. O anúncio passou exatamente a mensagem errada, mostrando um judeu nerd que é intimidado até que um garoto mais alto e descolado venha salvá-lo. Isso não é o que queremos ensinar à geração Z. Queremos ensinar a eles. Eles são geração sionistas. Eles se defendem, enfrentam os valentões. Durante anos, judeus americanos buscaram ser reconhecidos como minoria, usando a linguagem da vitimização, mas isso faz com que não sejam levados a sério. Simpatia não é a mesma coisa que respeito, e pena nunca protegeu ninguém. Foi isso que os fundadores de Israel entenderam. Se alguém te chama de judeu imundo, você dá um soco no nariz dele ou você se defende. E se não houver esperança e você achar que não pode mudar o ambiente ao seu redor, então você vai embora. E você constrói uma vida incrível na sua própria terra, onde você é bem-vindo. Então, um jovem judeu americano que está sendo empurrado para dentro do armário e sendo chamado de judeu imundo, não deve apenas ficar olhando ao redor, cabisbaixo, esperando que alguém venha salvá-lo. Ele precisa se defender. E se ele não acha que esse é um ambiente em que quer viver, então ele pode vir para Israel, servir no exército, ser de verdade, durão e construir uma vida realmente incrível. Então todos podemos concordar que é hora de parar de pedir para ser compreendido através da lente moral de outra pessoa. Não precisamos nos encaixar em histórias que só fazem sentido se formos fracos, nem buscar a aprovação de quem só vê dignidade no sofrimento. Falamos como judeus com história, força, complexidade e autoestima, não como vítimas buscando simpatia.
O anúncio não só transmitiu a mensagem errada, como ignorou a verdadeira natureza do ódio moderno aos judeus. Sim, ainda são chamados de judeus sujos. Há cerca de um ano, conversei com estudantes em Toronto e fiquei chocado ao ouvir que foram chamados de judeus sujos. Mas é muito mais provável que sejam chamados de colonizadores brancos ou defensores do genocídio. Ou que uma pessoa grite, Cristo é rei para eles, e outra, Palestina livre. Não estamos nos anos 1930 e o principal motor do ódio aos judeus é o culto de ódio anti-sionista, um movimento que define Israel como um Estado branco, colonizador, de apartheid e genocida. Qualquer um ligado a isso é visto como cúmplice do maior mal desde os nazistas. Esse é o problema, um culto de ódio que a comunidade judaica tradicional ainda não denunciou. Precisamos agir assim porque não podemos lutar batalhas passadas. Estamos focados no futuro. Para ajudar a manter este podcast independente, apoie em patreon.com/ElonTercord por apenas $10 por mês e você pode fazer uma pergunta para o episódio da próxima semana. Se você tiver interesse em patrocinar o programa, por favor, entre em contato conosco por lá. Se você achou a conversa útil, por favor, certifique-se de se inscrever no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, se estiver ouvindo pelo Apple ou Spotify. Uma avaliação de 5 estrelas ajuda muito. Siga o podcast no X e no Instagram em ElonTercord. Este episódio foi gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv, que estão disponíveis para reservas. Entre em contato com eles online e apresente um podcast deste assento. Em breve, mais conversas. Eu sou Elon no Record.